Boa tarde a todos. Vamos começar a nossa palestra e, como habitual, vamos começar rezando uma Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. São João, rogai por nós. São Rafael, rogai por nós. Então, o tema de hoje é o valor das coisas pequenas. E provavelmente alguns de vocês já ouviram ideias sobre isso em livros ou textos sobre administração de empresas, ou sobre controle de qualidade, ou até sobre liderança. Que a primeira coisa a esclarecer é que não se trata de buscar coisas pequenas, mas sim buscar coisas grandes, buscar metas altas, objetivos altos mesmo, e que são difíceis, mas, apesar de difíceis, eles podem ser atingidos. Por quê? Porque a pessoa se dedica no concreto em coisas pequenas, se esforça em coisas pequenas. Então, por exemplo, qual é a sua meta? Passar no vestibular. É algo grande, é algo difícil. Mas como a pessoa atinge? Com dedicação. Um dia de estudo, outro dia de estudo, outro e outro, por muito tempo. É uma somatória de coisas pequenas. Outra pessoa que já passou no vestibular. Qual é o objetivo? Qual é a meta agora? É fazer bem a faculdade. É difícil? Claro, são 5 anos. Mas dá para atingir no dia a dia. Uma aula, estudo, lista de exercício, um dia, outro e outro. É um objetivo grande, mas a pessoa se dedica continuamente em coisas pequenas. Outro que já é profissional pensa: qual é a minha meta? Minha meta é montar uma empresa, montar uma multinacional. Claro que isso é grande e demora anos, talvez até décadas, talvez até demore uma vida. Claro que é difícil, é muito difícil, mas a pessoa consegue, se no dia a dia se dedicar em coisas pequenas. Uma reunião aqui, um trabalho ali, uma visita, uma viagem em plano, e às vezes tem que passar da hora e tem que fazer horas extras e tem que fazer, enfim, tem que se dedicar por muito tempo em coisas pequenas. E São José Maria, nesse livro Caminho, que muitos conhecem, fala disso de um modo bem interessante. Ele tem um ponto que diz: viste como levantaram aquele edifício de grandeza imponente, um tijolo e outro, milhares, mas um a um, e sacos de cimento, um a um, e blocos de pedra, que são bem pouco ante a mole do conjunto, e pedaços de ferro, e operários trabalhando, dia após dia, às mesmas horas. Viste como levantaram aquele edifício de grandeza imponente, à força de pequenas coisas. Então, é interessante essa comparação, mostrar que não se trata de buscar coisas pequenas, mas buscar coisas grandes, fala de prédio, alto, imponente, enfim, metas altas, ideais altos. Mas como atingir isso à força de coisas pequenas? Eu comecei falando de exemplos como vestibular, faculdade, montar empresa, mas a principal meta que devemos buscar, e é disso que interessa aqui, qual é a principal meta? É a santidade. Esse é o ideal grande. Esse é o maior ideal que podemos ter, a santidade. É fácil ou difícil? Claro que é difícil, mas não é impossível, pois está ao alcance de todos. Sobre isso, vou ler outro ponto de Caminho, em que São José Maria diz: a santidade grande está em cumprir os deveres pequenos de cada instante. A santidade vale mais do que passar no vestibular. A santidade vale mais do que fazer uma faculdade. E ser santo é mais do que ser campeão do mundo, mais do que ganhar um prêmio Nobel. Ser santo é muito mais do que ter $1 milhão, $1 bilhão, né? E ser santo é fácil? Repito, não é fácil, é difícil, mas é possível, está ao alcance de todos, cumprindo os pequenos deveres de cada instante. E é preciso superar a visão, vamos dizer, infantil, né? Que às vezes a pessoa, meio espírito de adolescente também, acha que às vezes num golpe de sorte
vai conseguir o grande ideal da vida, né? Tipo, ser campeão do mundo, ser campeão da Libertadores, etc. Então a pessoa fica sonhando lá, vou ser jogador em 2 lances, vou fazer 2 gols e vou ser campeão e tal, né? Não é assim, né? Tudo bem, pode ser que a pessoa em 2 lances faça 2 gols, mas antes disso teve todo um treino, teve anos e anos de dedicação e dureza de treino para chegar um grande atleta num grande time e depois conseguir isso, né? O prêmio Nobel, né? Às vezes o aluno preguiçoso, né? Meio, né? Devagar, né? Pensa, não vou estudar porque depois, quando eu tiver inspirado, aí sim, né? Quando vai vir aquela ideia e quando vier a inspiração, aí vou descobrir a grande fórmula, né? E igual mc ao quadrado, né? Pronto, já vou ser famoso e tal. Mas não é assim que funciona, né? Antes disso, o grande pesquisador, o grande cientista, se dedicou por anos e anos de estudo na faculdade, depois anos e anos de pesquisa. Às vezes dá resultado, às vezes não dá resultado, tenta, volta. Não é de uma hora para outra, né? Não é assim. É uma somatória de coisas pequenas continuamente. Ou ter $1 milhão, né? Que a pessoa fica sonhando e tal. É possível? De repente? Se acertar na loteria. Mas é uma coisa, claro, muita gente joga na loteria, né? É um sonho infantil, adolescente, mas se a gente pensa nos grandes milionários, nenhum deles acertou na loteria. Ele montou a empresa, ele teve uma ideia, investiu ou fez a sociedade que devia fazer, fez a pesquisa de mercado que devia fazer, errou, acertou, e várias coisas pequenas continuamente durante anos para poder chegar a ser, no caso do exemplo, milionário, né? Então, não é de uma hora para outra. E a mesma coisa no tema que nos interessa, né? A santidade. Eu vou ser santo de uma hora para outra? É possível? Até é possível, se for mártir, né? Você está disposto a ser mártir, né? Então, mas mesmo assim não é de um golpe só, né? Porque será que a pessoa que nunca fez nada por Deus, nunca se dedicou, nunca buscou a santidade, consegue depois enfrentar o martírio, né? Então, aqui nesse ponto de caminho, outro ponto de caminho, São José Maria diz: diz-me, quando se apresentar a ocasião de fazer algo grande, então sim. Aí ele mesmo responde: será? Pretendes fazer-me acreditar e acreditar tu seriamente que poderás vencer na Olimpíada Sobrenatural sem a preparação diária, sem treino? Então fazer algo grande por Deus, né? Fazer apostolado, falar para uma multidão, converter várias pessoas, né? Fazer, né, um evento que vai levar as pessoas a se dedicarem a Deus. Pode ser que tenha um momento específico que chegue, mas antes disso, a pessoa tem que se dedicar aos poucos, em coisas pequenas, continuamente, nessa Olimpíada Sobrenatural. E a santidade, o que é? Ser santo é ser amigo de Deus. Ser santo é fazer a vontade de Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas. Alguns querem ser missionários numa terra longínqua, né? Outros querem fazer longas peregrinações, né, de penitência. Isso tudo é bom, isso tudo é ótimo, não tem problema, mas é uma coisa isolada, é uma coisa de um momento, né? Uma coisa, talvez, uma peregrinação de uma semana, né? É bom ter grandes desejos, mas o que é ruim é se a pessoa despreza as coisas pequenas, né? E se não aparecer essa oportunidade? E se não se apresentar essa ocasião grande? Você não vai ser santo? Você não vai crescer, né? Então, na verdade, tem muito valor a pessoa que continuamente faz no dia a dia aquilo que Deus pede, a vontade de Deus. Outro ponto de caminho, São José Maria diz: fazei tudo por amor. Assim não há coisas pequenas. Tudo é grande. A perseverança nas pequenas coisas, por amor, é heroísmo. Ele usa essa palavra, heroísmo, né? Claro, uma pessoa que é mártir, uma pessoa que enfrenta uma multidão, enfrenta perseguições, claro, está sendo heróica, mas será que isso vai se apresentar para você e para mim? Talvez não. Talvez até seja fácil numa ocasião isolada dar esse testemunho. Mas dia a dia, continuamente, o São José Maria diz: isso é heroísmo, né? Se a gente faz tudo por amor, né?
A pessoa não apareceu na TV, porque no dia a dia fez várias coisas por Deus. A pessoa não foi manchete de jornal, porque no dia a dia fez várias coisas por Deus. Talvez nem os parentes, né, a mãe, o irmão, nem os parentes perceberam que a pessoa está se dedicando a Deus, está se dedicando a fazer as coisas como Cristo nos pede. Ninguém percebe que a pessoa é heróica, mas Deus percebe. A pessoa está se santificando. E um exemplo interessante é do Evangelho, né? Conhecemos aquela passagem de São Marcos que fala da viúva pobre, né? Que Jesus sentou-se diante do cofre de esmola, o gasofilácio, e observava como o povo deitava dinheiro nele. Muitos ricos depositavam grandes quantias. O Senhor via lá, a pessoa deposita uma quantia grande, coloca o dinheiro, ele ficou observando, né? Ficou só olhando e tal. Mas aí quando ele viu uma mulher que era viúva, talvez se vestisse com a roupa de viúva, pobre, uma roupa pobre, né? Quando chegou a sua vez, ela deixou no cofre 2 pequenas moedas. E o Evangelho diz o valor, né? Para chamar atenção, para mostrar como era pequeno o valor mesmo, né? As 2 moedas juntas perfaziam um quadrante. Quadrante significa a quarta parte. E quarta parte de um asse, e um asse por sua vez, né? Procurei lá no Evangelho, é 1/16 de um denário. E o denário era uma diária, era o valor de um dia de trabalho de um trabalhador do campo, né? Então, se a gente fizer as contas, né, muitos aí são de engenharia, de exatas, né? Se pegar a calculadora aqui, né, fazer as continhas, não vou usar agora, mas fizer uma continha interessante, já que o Evangelho diz, vamos fazer para a gente também entender o que Cristo quis valorizar, né? Pensa num salário mínimo, 1.000 e poucos, para arredondar 1.000, um salário mínimo por mês. Quanto é o valor de uma diária? Supondo 20 dias úteis por mês, dá R$50 por dia. Aqui fala que é 1/16, 1/16 de 50, uns R$3. E fala que é um quadrante, a quarta parte de R$3, dá 75 centavos. Ela pôs 75 centavos. O que é isso? Dá para um pãozinho, pão francês, né? E bem pouco, vale quase nada, né? Então, e o Evangelho faz questão de dizer Cristo, né? Então, Cristo chamou os apóstolos que estavam lá perto, e falou: vem aqui, vem ver, olha aquela viúva. Cristo quis mostrar, olha aquela viúva. E Cristo diz: em verdade vos digo, esta pobre viúva lançou no cofre mais do que todos, pois os outros lançaram do que lhes sobrava. Estava sobrando, colocava até uma quantia grande, mas não fazia falta para a pessoa, né? Os outros lançaram do que lhes sobrava, mas esta, da sua própria indigência, lançou tudo o que tinha, tudo o que lhe restava para o seu sustento. Ela era pobre mesmo, né? Tinha lá o dinheiro para um pãozinho e quis dar para Deus, né? Então, qual é o ensinamento de Cristo, né? Deus olha, percebe não o valor monetário, Deus olha o amor com que a pessoa faz as coisas. Os homens se impressionam com o que é grande, os homens se impressionam com aquilo que é chamativo, mas Deus se comove com os pequenos detalhes de amor. Claro que os gestos grandes também agradam a Deus, evidente, mas já citei os mártires, já citei várias pessoas que enfrentam grandes perseguições. Muitas pessoas, santos, fizeram coisas espetaculares por Deus, claro. Se são realizadas com amor, com retidão, né? Então são agradáveis a Deus. Mas e nós, né? É disso que se trata. Nós não teremos essas ocasiões de fazer coisas grandes. Então, temos a ocasião de fazer no dia a dia essas coisas pequenas, em todos os momentos, aproveitarmos para crescer nesse amor. O amor se alimenta dessas coisas pequenas. Essa viúva pobre que o Evangelho cita, se fosse hoje em dia, mesmo que fosse hoje em dia, também não ia aparecer na televisão, não ia ser manchete na internet, não ia bombar na internet, né? Mas ela comoveu o coração de Cristo e Deus amou mais do que a todos os outros. E os apóstolos nunca iam esquecer essa lição. E nós? Como podemos imitar esse exemplo? O exemplo dessa viúva? Cada um tem que se perguntar: quais são as 2 moedas que Deus espera que eu lhe dê hoje, né? Quais as 2 moedas que Deus espera que eu dê amanhã, a cada dia? Quais as moedinhas que Deus está esperando que eu dê? O que eu posso oferecer
a Deus, né? E a resposta é simples, né? Tudo que fazemos pode ser oferecido a Deus. Desde o momento que nós acordamos de manhã até o momento de dormir à noite, cada pequena coisa do dia pode ser oferecida a Deus. Porém, para isso, duas condições. Primeiro, que seja bem feito. Algo bem feito, porque é para Deus. E segundo, que seja para a glória de Deus. E não para a nossa glória, não para a nossa vaidade, não para aparecer, né? Santo Agostinho uma vez escreveu: deves compreender que quem for fiel no pouco será constituído no muito. Faze, pois, todas as tuas coisas para a glória de Deus e as farás todas bem. Ele detalha: quer comas, quer bebas, quer durmas, quer te divirtas, quer esteja junto ao fogão, se souberes aproveitar essas tarefas, progredirás muito aos olhos de Deus, realizando tudo isso porque assim quer Deus que o faças. E nós podemos acrescentar o estudo, né, as pequenas tarefas no lar, né? Se eu faço do modo como Deus espera, eu estou me santificando. O uso da internet são pequenas coisas. Se eu faço do modo como Deus espera, eu estou me santificando. Uma aula que eu assisto, uma reunião de que eu participo, se eu faço do modo como Deus espera, eu estou me santificando. Assistir uma aula sem olhar o celular, assistir uma reunião prestando atenção, colocando, né, todo o empenho, né? E vamos crescendo nesse amor a Deus. Então, essa frase de Santo Agostinho, interessante, se refere a tudo, né? Então, as coisas que a gente faz habitualmente, né? Ele fala comer, beber, né? Estar junto ao fogão, né? As coisas que nós já fazemos habitualmente, podemos fazer bem feitas, pensando no que Deus espera de nós. Agora, o próximo passo. O que mais eu posso fazer, além das que eu já faço? Será que eu posso fazer alguma outra coisa por Deus? Como aumentar minha generosidade? Como ter mais amor ao próximo? Como servir ao próximo, aumentar meu espírito de serviço? A resposta é dando um passo pequeno hoje, depois outro passo pequeno amanhã, e mais um continuamente. Então, por exemplo, hoje na outra meditação, outra palestra do recolhimento, o Padre Guilherme vai falar sobre amor a Cristo, amizade com Cristo, deve falar provavelmente sobre oração. Uma sugestão é fazer oração diariamente, por exemplo, 15 minutos de oração por dia, para crescer na amizade com Cristo. É uma coisa pequena, 15 minutos de oração por dia. Como está a minha generosidade? Outra sugestão para conhecer mais Cristo, né? Fazer 5 minutos de leitura do Evangelho, né? O Novo Testamento. 5 minutos. É uma coisa que São José Maria recomendou para muita gente. Todo dia 5 minutos. É coisa pequena, mas se a gente faz todos os dias, por anos na nossa vida, vamos conhecer Jesus Cristo. Será que eu sou generoso? Né? Talvez sim, talvez eu esteja fazendo, né? Todo dia tempo de oração, todo dia leitura do Evangelho, mas aí tem a véspera da prova, ou tem a véspera de um prazo lá do trabalho, né? Aí já não dá, né? Aí já complica um pouco, né? Mas é justamente aí que Deus espera a nossa generosidade. Não só quando está sobrando tempo. É o exemplo da viúva pobre que nós vimos agora. Ela deu 2 moedas que eram todo o seu sustento. Deus espera que a gente dê esses 15 minutos para a oração, né? Mesmo na véspera da prova. Ou a leitura do Evangelho, mesmo na véspera do prazo final, né? Essa é a lição que Cristo nos ensina no Evangelho. Admirou, né? O amor daquela viúva, né? Então, essa lição do Evangelho para a realidade dos nossos dias de hoje. Outro exemplo, né? Vamos supor que eu vou numa festa, uma super festa, que vai ter festa de casamento, nosso amigo, né? Então, puxa vida, muita coisa, então hoje eu não posso fazer oração, porque vai ter a festa, eu tenho que dar um nó na gravata, né? Eu tenho que arrumar o cabelo, né? E eu tenho que ficar respondendo as 258 mensagens do Facebook, do WhatsApp que vão surgindo. As pessoas são assim, né? Falta tempo, mas não é curioso que consegue tanto tempo para se arrumar, ou mesmo para o celular, WhatsApp, etc. Muitas mensagens,
e não consegue 15 minutos para estar com Deus na oração naquele dia. É uma coisa pequena, uma coisa de generosidade que pode ser examinada, né? Parece que falta tempo, e lembramos do Evangelho, né? Os outros só davam daquilo que estava sobrando, né? É o que narra São Marcos no Evangelho. Como somos nós? Somos generosos com Deus? Mesmo em coisas pequenas, né? Outro exemplo, o recolhimento de hoje, teremos as meditações do Padre Guilherme, depois a bênção. Que bom que temos os meios virtuais, né? Temos, né, transmitido, né, pelo site, né, pelo YouTube, tudo, né? Então, que bom que temos essas possibilidades hoje em dia, né? Ótimo. Mas, e se as palestras fossem no centro cultural, né? E se tivesse que vir até o centro para assistir a meditação do sacerdote, né? Será que eu iria, né? Normalmente eu vou ou não vou, né? Claro que seria mais difícil, lógico, normal, vai ser mais difícil. Todos temos muita coisa para fazer, normal, é compreensível. Para todos falta tempo, né? Mas, repito, será que eu apenas dou o meu tempo para Deus quando não tenho mais nada para fazer? Esse que é o ponto a ser meditado, né? Será que eu só dou quando está sobrando? Se sobrar tempo eu vou, né, me dedicar mais a Deus? Não é assim que se busca a santidade. A santidade se busca em coisas pequenas, mas generosidade, continuamente, né? Os ideais grandes se buscam assim, mas com esforço também, né? Não é só quando é fácil. E muitas pessoas até têm boa vontade, eu gostaria de fazer, quer, não é desculpa, quero mesmo participar, quero participar das atividades, quero crescer, quero conhecer mais Jesus Cristo, quero aprofundar no conhecimento da doutrina da fé católica, tem boa vontade, mas não conseguem. Por que não conseguem? Porque quando é fácil, quando tem algumas situações mais, digamos assim, acessíveis, ela não se esforçou, não se venceu. Aí quando vem outra mais difícil, não vai conseguir, né? Outro ponto de caminho nesse assunto é o seguinte: foi dura a experiência. Não esqueças a lição. As tuas grandes covardias de agora são, é evidente, paralelas às tuas pequenas covardias diárias. E aí o São José Maria acrescenta uma lição interessante. Não pudeste vencer nas coisas grandes, porque não quiseste vencer nas coisas pequenas, né? Por exemplo, um retiro, né? Aí o retiro já é mais complicado, participar de um retiro em outra cidade, ficar o fim de semana inteiro, né, meditando, né? Precisa muito mais generosidade. A pessoa até gostaria de participar, mas não se supera, não dá aquele passo, não consegue. Por quê? Lógico, né? Não deu os passos pequenos nas coisas menores, que eram mais acessíveis. Vai ser mais difícil dar um passo grande nas coisas que exigem mais generosidade com Deus, né? Quando era fácil, não lutou, não se superou. Quando ficar difícil, não conseguirá vencer. Outro exemplo, né? A própria internet, né? A luta para não perder tempo. A internet é uma coisa boa, uma coisa excelente, não só para aprender coisas, mas também como diversão, como descontração, é muito boa. Mas tem momentos e momentos, né? Então a pessoa que não luta para evitar perda de tempo, né? Quando é fácil, né? Se ela não lutou e deixou passar uma coisa pequena aqui, outra coisa pequena ali, continuamente, né, não se venceu e foi perdendo tempo, o que acontece? Ficou o estudo para a última hora e a pessoa foi mal na prova. Ficou o trabalho para a última hora, chegando o prazo e o trabalho não foi bem apresentado, a pessoa lá no trabalho não foi promovida porque fez a coisa mal feita. Enfim, foi derrotada pela internet, não pela internet geral, por vários momentos pequenos, um dia, outro, derrotado pela internet hoje 5 minutos, derrotado amanhã, e assim vai. Então a pessoa foi derrotada pela internet, por essas coisas pequenas, e perderá uma coisa grande, uma prova, um estudo, um vestibular, um emprego até, uma concorrência, né? Uma coisa de trabalho, porque ficou algo mal feito de última hora, né? Outro ponto, o espírito de serviço, né? Trata-se de amar o próximo, né? Como estamos em espírito de serviço? Por exemplo, em casa, né? Hoje em dia muita gente
com a quarentena, né? Tá mais tempo em casa, né? Então, lavar a louça em casa, por exemplo, ajudar a mãe, né? Deixar pelo menos o meu quarto em ordem. É pequeno, é rápido, né? Mas tem que ser todo dia, deixar em ordem todos os dias. E fazer uma limpeza maior no quarto, por exemplo, varrer, tirar o pó, etc. Talvez semanal ou quinzenal, não sei. É difícil? Não, não é difícil. Mas tem que ser semanal, né? Senão, não estou manifestando o desejo de servir, não estou manifestando o desejo de fazer algo para minha mãe, fazer algo para minha família, de tornar agradável, né? Nesse aspecto, reparar, né, o ensinamento da igreja, né, depois de Jesus Cristo, qual a pessoa mais santa que já existiu? Foi Nossa Senhora, Santa Maria. E o que ela fez de extraordinário? Algumas coisas, né? Teve a fuga para o Egito, teve a sua presença na paixão, né? Teve algumas coisas pontuais, extraordinárias, difíceis mesmo, mas foram poucas, né? Porque a maior parte da vida de Maria, né, a maior parte da vida de Nossa Senhora foi de mãe de família, cuidando do lar, né? Fazendo almoço para Jesus, para José, limpando a casa, lavando a roupa de Jesus, de José, buscando água, que não tinha na torneira, tinha que buscar, coisas pequenas, né? E ela se santificou. E depois, quando chegou uma situação grande, ela conseguiu fazer a vontade de Deus que lhe custava, né? Mas ela se santificou nessas coisas pequenas. E Maria é colocada como exemplo de santidade, de muita santidade, porque ela foi no dia a dia com as vizinhas, com as colegas, com as pessoas, vivendo a caridade em coisas pequenas. Assim também nós, né? Dar uma ajuda para a mãe, né? Para o colega de apartamento, se oferecer para ajudar, colaborar com o irmão, com a irmã, vários serviços, né? Preocupar-se, né? Quando alguém está com dificuldade, com alguma doença, servir, né? Se alguém, sei lá, na internet critica um amigo meu, eu posso ir lá defender ele, posso fingir que não vi, né? Uma coisa pequena, né? Ou se alguém nas redes sociais, por exemplo, compartilhou alguma coisa inadequada, talvez não muito decente, não muito cristã, né? Eu posso me omitir, fingir que não vi, né? Ou posso não, eu vou fazer um comentário sem brigar, mas posso lá fazer, isso aqui não foi legal, né? É uma coisa de 1 minuto, uma coisa pequena, 1 minuto, mas eu vou ter que me esforçar, né? Fazer um esforço, uma coisa pequena, para dar bom exemplo. E outras pessoas estão vendo que, gostei desse bom exemplo que a pessoa deu, né? Coisas pequenas continuamente. Centenas de coisas, milhares de coisas que podemos reparar no nosso dia a dia, para melhorar, para servir. Nenhuma delas vai dar o prêmio Nobel, nem vai fazer milionário, né? E nem vai me fazer aparecer na televisão, no programa do Fantástico, por causa dessas coisinhas pequenas que eu fiz. Mas cada uma delas tem grande valor diante de Deus, né? Agora, o último ponto para finalizar, né? Que alguns podem perguntar. Entendi, fazer as coisas pequenas continuamente, né? Mas será que eu não vou ficar cansado, né? Se eu ficar preocupado com essas coisas minúcias, será que não vai vir o tédio? Será que não vai vir a rotina? De fato, é uma questão comum que muitos enfrentam, né? Se eu ficar tanto tempo fazendo sempre as mesmas coisas, né? De arrumar o quarto, né? E fazer a limpeza, né? E estudar, e fazer exercício e aula, depois estudar de novo, fazer exercício e aula, estudar, né? Ou todo dia fazendo um tempo de oração, todo dia lendo o Evangelho, um pequeno sacrifício aqui, um pequeno sacrifício ali. Bem, eu não vou cansar, né? Será que não entra a monotonia? Será que não entra a rotina? E a resposta é: depende do amor a Deus. Afinal, quem faz tudo isso por si, faz tudo isso pela sua própria vaidade, quem faz tudo isso para se mostrar, para se promover, então certamente vai se cansar, certamente vai ficar com tédio e vai desistir, com certeza. Porém, quem faz por amor a Deus, quem faz por ideais mais altos, é totalmente diferente, né? A cada dia que passa fica mais motivado, fica mais entusiasmado. É justamente o que vimos naquele ponto de caminho. Vou reler, né? Fazei tudo por amor. Assim não há coisas pequenas. Tudo é grande. E dessa forma, cada pequena coisa nos aproxima das metas altas.
profissionais ou de estudo, ou metas de família, meta de caridade, de amor ao próximo. Cada pequena coisa é um passo em direção a uma grande realização. E principalmente, cada pequena coisa nos aproxima da santidade, nos aproxima de Deus. E por isso nos deixa cada vez mais motivados. E assim, tantas e tantas pequenas coisas nos trazem cada dia, continuamente, mais felicidade. Vou rezar outra Ave Maria para terminar então. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. São Rafael, rogai por nós. São João, rogai por nós. Santa Maria, esperança nossa, sede da sabedoria, rogai por nós.